Muito bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo do nosso grupo de, de estudos que se chamam Despertando a Consciência. Hoje nós temos aqui o nosso estudo baseado no livro Pão Nosso, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, que é um estudo para o cultivo que fazemos uma vez por semana daquilo que se chama Evangelho no Lar. O título do estudo de hoje é E os Fins? E os Fins? E está baseado na passagem que está na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 23. Mas nem todas as coisas edificam. Paulo, 1 aos Coríntios 10, 23. E aí, Emmanuel vai comentar essa passagem dizendo assim, que sempre existiram homens indefiníveis, que se não fizeram mal a ninguém, igualmente não beneficiaram pessoa alguma. Eles não produziram nem o bem, nem produziram o mal. Examinadas nesse mesmo prisma, as coisas do caminho precisam de interpretação sensata. Quer dizer, precisamos usar o racional para interpretar as passagens do Evangelho, para que não se percam na inutilidade, para que as passagens evangélicas não sejam inúteis, né? Para que a gente possa aproveitar. É lícito ao homem dedicar-se à literatura ou aos negócios humanos, aos negócios honestos do mundo, e ninguém poderá contestar o caráter louvável dos que escolhem conscientemente a linha de ação individual no serviço útil. Quer dizer, o ideal é trabalhar coletivamente, mas se a pessoa não se adapta bem ou se ela não gosta bem de fazer, pode fazer o trabalho individual, desde que seja voltado para construir alguma coisa a benefício de todos, não é? Entretanto, no entanto, será justo reconhecer os fins daquele que escreve ou os propósitos de quem negocia. De que valerá, afinal, ao primeiro a produção de longas obras, cheias de louvores verbais, de arroubos teóricos? Se essas palavras, as palavras que a pessoa utiliza, permanecem vazias de pensamento construtivo para o plano eterno da alma. Se as coisas são feitas sem atender o plano eterno da nossa condição espiritual, o valor delas é muito relativo, né? Isso quer dizer que em que aproveitará ao comerciante desfrutar de uma fortuna imensa conquistada por meio de operosidade, de trabalho, de esforço, de cálculo, quando vive estagnado os seus valores nos cofres, aguardando o desvario daqueles que virão sucedê-lo, dos seus descendentes, né? Porque a pessoa constrói a fortuna, vem os descendentes e malbaratam tudo. É sempre assim, isso é histórico isso, né? Em ambas as situações, tanto no caso do literato que escreve ou do comerciante que negocia, né? Em ambas as situações, não se poderá dizer
que tais homens cogitavam de realizações ilícitas. Não era tudo coisa correta, coisa honesta. Todavia, eles perderam um tempo precioso, se esquecendo que as menores coisas podem trazer sempre finalidade edificante. Pequenos gestos, pequenas atitudes podem construir muita coisa, né? O trabalhador que é consciente, o trabalhador cônscio, aquele que é racional, que está antenado, quer dizer, que está com a sua consciência desperta, né, das responsabilidades que lhe competem, não se desvia dos caminhos retos, porque a gente sabe que existe muita aflição e amargura nas oficinas do aperfeiçoamento terrestre. Muita gente passando dificuldade, muita gente com problema, né? A gente sabe disso, né? Muita gente passando amargura, aflição, existe isso muito. Porque os seus servidores cuidam, antes de tudo, dos ganhos de ordem material, se esquecendo os fins a que se destinam. Porque todas as coisas do plano material que fazemos sempre devem estar voltadas para a construção da realidade espiritual. Fora isso, é uma perda de tempo, né? Enquanto isso vai ocorrendo, vai se intensificando, né? Se intensificam cada vez mais projetos e experimentos, mas acontece que falta sempre a edificação que seja justa e necessária, porque a vida material não é principal, mas ela é certamente importante como ferramenta para a construção do mundo espiritual, da vida eterna, na qual já estamos, porque já estamos na vida eterna. Que quando sairmos da vida, continuaremos na vida. Saímos da vida e continuamos na vida. A gente sai de uma dimensão, passa para outra e continua, as coisas continuam. O processo evolutivo, o processo de construção do bem, o processo de estruturação da criatura é um processo permanente, que vai sempre acontecer. Concordem ou não, as pessoas podem não gostar muito das atitudes que a gente toma na vida. As pessoas podem ficar achando que, eu não gostaria que fosse assim, queria que fosse assado. A gente nunca está de acordo muito com o que o outro quer fazer. Porém, o fato é que todas as atitudes, todos os caminhos, todos os esforços conduzem à mesma finalidade. E a finalidade é o quê? O aperfeiçoamento espiritual. Tudo que acontece no mundo serve de ferramenta, serve de elemento, é um tijolo colocado na construção da vida espiritual do homem. Sempre, sempre, sempre. Então essa é a lição de hoje que Emmanuel nos traz para a nossa meditação, para a nossa percepção, para o nosso conhecimento. Vamos orar dizendo assim: Senhor, abençoa a nossa vida, abençoa a vida de todos aqueles caravaneiros que nos acompanham nessa jornada espiritual da vida. A vida material na qual nos encontramos e na qual tentamos sempre construir alguma coisa. Dá-nos paz, mas dá-nos, sobretudo, Senhor, coragem para enfrentarmos as lutas do cotidiano. E que aqueles que estão doentes possam ser abençoados por Ti e aliviados das suas dores. Mas que as pessoas principalmente compreendam que a doença não é um mal em si mesmo, mas que ela é um motivo, né? Que tem como motivo acordar a criatura e mostrar a ela que ela precisa caminhar e ir adiante. Que Deus abençoe a essas criaturas que estão sofrendo, que
Que Deus abençoe aqueles que já partiram desta vida, que desencarnaram, seguindo na longa viagem do plano espiritual adiante de nós. Que eles possam se iluminar, possam enxergar os seus caminhos e seguirem com passo firme adiante, fazendo as suas tarefas para continuarem construindo o seu processo evolutivo. Que a misericórdia do Senhor desça sobre toda a humanidade, especialmente naqueles lugares onde existe sofrimento, guerra, desentendimento, falta de paz, falta de compreensão, em que as pessoas ainda estão preocupadas com as coisas materiais, não estão preocupadas nada espiritual, e as pessoas procuram as soluções da sua vida através das questões materiais, como se essas fossem as principais coisas da vida. Esquecidos que ficamos de que somos seres espirituais com algumas incursões no plano material, e não seres materiais com algumas incursões no mundo espiritual, como dizia Teilhard de Chardin, frase que eu sempre repito para que possa ficar acordada, acesa como um facho de luz na mente de todos nós. Que a misericórdia do Senhor nos envolva nesta semana, no dia de hoje e sempre. E que Deus tenha misericórdia das nossas falências, dos nossos erros e das nossas inconsequências. Que a misericórdia do Senhor envolva toda a humanidade. Que assim seja.